E aí, gatos e gatas, aula D na área, é isso aí, nós estamos aqui, aula D, vocês e eu, Claudinha, para mais uma aula de português. Sim, gente, português vai dominar o mundo, pelo menos domina nas provas, né? Sinto muito em dizer isso para vocês façam uma trabalheira na nossa provinha de português e passem só porque vocês se atucanam. E não precisa disso, gente, não precisa. Português, ó, é melzinho na chupeta. Tem coisa que vocês têm mais conhecimento da vida do que a língua que vocês falam? Não, né? Então, vamos relaxar o coração tenso e eu venho aqui explicar para vocês o funcionamento, mas só assim, ó, para esclarecer, só para isso, tá? E aí a gente tratando a língua portuguesa dessa maneira, torna ela um pouquinho mais leve e palatável, não é mesmo? Então vamos lá. Pessoal, o assunto que nós estamos vendo então, só para a gente retomar, pro caso daqueles que estão chegando aí agora meio atrapalhados, não sabem do que se trata, nós estamos estudando morfologia, que são as classes gramaticais, e nesse assunto a gente está vendo pronomes, tá? E dos pronomes, os que a gente está vendo especificamente são os pronomes de tratamento. E agora a gente vai ver exatamente em que momento nós estamos do assunto. Pessoal, quem está chegando aí agora, dá uma olhadinha para ver se vocês estão no lugar certo, se é esse o assunto específico que vocês querem, tá? Se vocês querem pegar o estudo desde o início, eu sugiro que vocês deem um pause, que vocês vão até o início e venham nos acompanhando para não ter nenhum tipo de contratempo, falta de entendimento, alguma coisa assim, tá? A nossa intenção jamais é confundir, é iluminar a vida de vocês. Então vamos lá, gente. Não esqueçam, tá, gente, de nos acompanhar no YouTube, Facebook e Instagram. Muito bem, fenômeno dos pronomes. Bom, para a gente falar do fenômeno dos pronomes, uma das coisas que eu tenho que aqui trazer para vocês, que quem estuda a língua portuguesa sabe que existe um estudo, né, da forma como a língua portuguesa vai se transformando. Como assim, Claudinha? Isso é um ser vivo? Sim, a língua portuguesa, as línguas, os idiomas de forma geral, eles são seres vivos. Por quê? Porque estão o tempo todo absorvendo todas as coisas que acontecem. Ou seja, nós como seres humanos, nós não somos a marca, a gente não tem em nós a marca do nosso tempo, a gente não sofre essa influência. Sofre, por mais que a gente queira dizer, não, eu não sou influenciável, não, eu não gosto de determinado modismo, nós somos marcados, sim, pelo nosso contexto social, nosso contexto histórico e cultural, político, inclusive. Então, o que acontece, pessoal? Se o nosso idioma é algo que tem a ver com a prática de um ser que absorve todas essas características, vocês acham que a língua não vai sofrer isso também? Logicamente vai, né? E a gente tem a justificativa disso como? Bom, basta a gente bater um papo com os nossos avós, por exemplo. A gente vai descobrir que eles têm maneiras de se comunicar, tem determinadas palavras que eles utilizam, que para nós ou está em desuso ou nunca foi utilizado. E isso tem uma razão. Que razão é essa, Claudinha? A razão de que a língua vai se modificando. Tem termos que vão caindo em desuso, tem termos novos que vão surgindo, né? E aí a gente vai absorvendo tudo isso. Por exemplo, a questão da gíria, né, gente? Hoje, se eu chego aqui e falo pra vocês, pessoal, stalkeei geral aqui o assunto dos fenômenos dos pronomes. Você já sabe o que isso quer dizer. Pois é, eu há pouco tempo não sabia, né? Eu precisei de gente para me ajudar a entender o que era isso. Por quê? Porque isso é marca do nosso tempo, especificamente do nosso tempo. E a língua vai absorvendo. Ai, Claudinha, tá, mas isso não significa que stalkear vai para o dicionário de língua portuguesa. Bom, gente, eu não sei, né? Pode ser que esse stalkear, ele caia em desuso, ele perca o seu modismo, a sua utilização, mas não esqueçam, né? Deletar, linkar, tudo isso em algum momento entrou de maneira informal e hoje tá aí, ó. Nós utilizamos como se fossem termos que tivessem existido sempre na nossa língua. Então, gente,
O que acontece? Por exemplo, eu sempre trago o exemplo do você, né? A gente está acostumado a ouvir o você, ou você, ou você. Pois é, mas o você lá no início era vossa mercê, que depois virou vos mercê e virou você, né? Porque tem uma questão da língua portuguesa, principalmente a questão de uso, em que a gente vai facilitando, né? A gente vai facilitando essa forma de falar, né? A gente vai abreviando termos, é que nem nome, né? Tipo, tem amiga que se chama Luciana e a gente chama de Lu, né? Tem uma tendência a diminuir. Mas vamos lá, gente. Ó, a língua falada, informal e coloquial, muitas vezes se distancia daquela prescrita pelas normas gramaticais. Esse processo é um fenômeno normal nas línguas, pois elas são mecanismos, as línguas, tá, gente? São mecanismos vivos sujeitos às mudanças que os falantes empreendem, consciente ou inconscientemente. Sim, principalmente porque a gente tem aqui muitas coisas que a gente vai absorvendo, a gente vai passando a falar que a gente não tem muita consciência. Deixa eu ver aqui. Mas tem outras que a gente fala conscientemente, até o próprio uso de gírias, a gente escolhe também falar algumas coisas, tem preferência, eu quero falar isso. Mas vamos lá, olha só. As línguas, então, elas evoluem, seus sistemas gramaticais se modificam e seu vocabulário se transforma. Gente, o que acontece? Nós temos dois movimentos de modificação da língua. A gente tem um movimento que é político, né? E a gente entende, por exemplo, essa nova regra ortográfica que a gente tem. Essa mudança foi uma mudança política, porque havia o interesse que países falantes da língua portuguesa utilizassem o mesmo código para quê? Redige-se apenas um documento e todos entendem. Né? Porque daí tem, enfim, os acordos e todos os trâmites legais aí das relações entre esses países. Beleza, né? A gente entende que na prática não facilita muito a vida das pessoas, né? Enfim, são livros e livros que têm que ser reimpressos, todos os documentos oficiais precisam ser reimpressos com uma nova regra, né? E aí a gente fica pensando na validade real disso, mas ok, né? A gente deixa nesse momento isso quieto, mas fica a reflexão aí pra vocês. E aí o que acontece? Eu falei da gíria, e a gíria não é absorvida pelo código oficial, mas nós temos várias outras modificações da língua que foram absorvidas pela regra. E hoje a gente tem uma regra modificada, tá? Então, olha só, gente. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos do que, tá? Dos nossos pronomes pessoais. E eu tenho aqui, ó, o sistema tradicional do pronome pessoal. E aí a gente tem aqui o uso atual, ou seja, tem aquilo que é a regra e tem a flexibilização, ou seja, a forma que a gente utiliza a língua que fica bem mais confortável pra gente, né? Porque isso, né? Nós vamos fazendo opções mais confortáveis pra gente. Então, o sistema tradicional diz que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes que nós estamos muito habituados a trabalhar em função do verbo, principalmente quando a gente está lá trabalhando com a conjugação de verbo, certo? Muito bem, mas aqui a gente tem uma correlação, ó. Quando eu falo eu, no uso atual é eu, mas quando eu falo tu, nós temos o você e o tu. Lembrando, gente, que você não é pronome pessoal, ele é pronome de tratamento, tá? Não confundam isso, tá, gente? Seguindo, o ele tem a correspondência ao ele, o ele nunca dá problema. Agora a gente tem aqui, ó, nós. No lugar de nós também temos hábitos de usar a gente e nós. Mas o que a gente tem que observar aqui, pessoal? Que a gente é um termo que designa uma quantidade a partir de 2, não é verdade? Mas ele é um termo no singular. Ó, termo no singular, que refere-se a mais de um, e eu gosto de dizer, ó, mais de um, que é a partir de 2. Para que vocês entendam. E o nosso é no plural. Então, o que a gente observa aqui quando a gente está utilizando esses termos na prática? A gente tem que prestar atenção na concordância, principalmente verbal, tá?
E aí, no lugar de vós, nós temos vocês, de novo, vós é o pronome pessoal do caso reto, e vocês, ele é um pronome de tratamento. E a gente tem o eles, que não implica em muita dificuldade. Mas é só para dizer para vocês, para mostrar para vocês, que tem um fenômeno que acontece e que a gente tem uma tendência a facilitar. Ah, Claudita diz que a gente tem uma tendência a diminuir, né, como se fosse apelido, mas a gente tem aqui um nós que é pequenininho e a gente que é maior. Bom, pessoal, são recursos, enfim, empregados pelas pessoas e que acaba sendo muito utilizado e vai entrando pouquinho a pouquinho no nosso sistema. A gente tem aqui toda essa especificação, mas a gente sabe que numa situação de formalidade, principalmente de produção de texto, entre o agente e o nós vamos ter sempre que optar pelo nós, tá? Por quê? Porque é o nosso padrão. Então vamos lá, o movimento da língua, tá? A gente percebe aqui, ó, que apagam-se algumas formas pronominais. Por exemplo, o vós fica restrito a textos religiosos e usos altamente cerimoniosos. Tem uma pedância, né, aí nesse vós. Criam-se outros termos, criam-se outras palavras. A pronominalização do termo agente, por exemplo, agente não é um pronome, mas a gente acaba dando ele essa função. E assim, criam-se e mantêm-se outras. Então a gente tem aí vários casos que a gente tem a manutenção, elas ficam, não tem o porquê, né? Mas a gente tem aí casos de termos que vão caindo em desuso e outros termos que passam a existir. Certo, gente? Espero que tenha ficado bem tranquilo para vocês. E a gente vai ficando por aqui nessa aulinha, mas a gente segue porque tem mais. Bons estudos aí!